Enem 2019, segunda aplicação, PPL. Esse é o canal Mais Matemática. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, dê aquela força. Para decorar sua casa, uma pessoa comprou um vaso de vidro em forma de um paralelepípedo retangular, cujas medidas internas são 40 cm de comprimento, 35 cm de largura, 60 cm de altura. Em seguida, foi até uma floricultura e escolheu uma planta aquática para colocar nesse vaso. Segundo uma proposta do gerente do local, essa pessoa avaliou a possibilidade de enfeitar o vaso colocando uma certa quantidade de pedrinhas artificiais brancas de volume igual a 100 centímetros cúbicos cada uma delas, que ficarão totalmente imersas na água, que será colocada no vaso. O gerente alertou que seria adequado, em função da planta escolhida, que metade do volume do vaso fosse preenchido com água e que, após as pedrinhas colocadas, a altura da água deveria ficar 10 centímetros do topo do vaso, dando um razoável espaço para o crescimento da planta. A pessoa aceitou as sugestões apresentadas, adquirindo, além da planta, uma quantidade mínima de pedrinhas, satisfazendo as indicações do gerente. Nas condições apresentadas, a quantidade de pedrinhas compradas foi... Então, quantas pedrinhas essa pessoa adquiriu? Então, o vaso tem o formato de um paralelepípedo retangular com 40 centímetros de comprimento, 35 centímetros de largura e 60 centímetros de altura. Então, esse aqui seria o vaso, só para a gente ter uma ideia. Então, esse é o meu vaso na forma de paralelepípedo. Então ele tem 40 centímetros de largura, melhor, de comprimento, 35 centímetros de largura e 60 centímetros de altura. Aí qual foi a sugestão do gerente? O gerente alertou que seria adequado, em função da planta escolhida, que metade do volume do vaso fosse preenchido com água. Então nós vamos colocar água até uma altura de 30 centímetros. Deixa eu trocar a cor aqui. Então vai ter aqui 30 centímetros de água. Além de 30 centímetros de água, ele falou o seguinte: após as pedrinhas colocadas, a altura da água deveria ficar 10 centímetros do topo do vaso. Então, o gerente alertou que seria adequado, em função da planta escolhida, que metade do volume do vaso fosse preenchido de água. E que após as pedrinhas colocadas, a altura da água deveria ficar 10 centímetros do topo do vaso. Então, 10 centímetros do topo do vaso. Então, a gente vai começar a colocar as pedrinhas agora. Então, colocando as pedrinhas, a água vai subir mais 20 centímetros, ficando a 10 centímetros do topo. Então, essa parte aqui é a água. Essa parte são as pedrinhas. E essa parte é o que vai sobrar. Além disso, ele fala que cada pedrinha tem um volume igual a 100 centímetros cúbicos. E eu quero saber qual é o volume de pedra que nós vamos colocar. O volume de pedra vai ser o volume desse pedacinho aqui. 20 centímetros de altura corresponde à pedra. Então eu preciso calcular o volume desse pedacinho. Então o volume de um paralelepípedo é A vezes B vezes C. Então o volume vai ser 40 vezes 35. Vezes o C, que é a altura. E a altura de pedra corresponde a 20 centímetros. Então nós temos aqui o volume igual 2 vezes 35, 70. 70 vezes 4, 280. Com 2 zeros, 28.000 centímetros cúbicos de pedra. Cada pedrinha corresponde a 100 centímetros cúbicos. Então eu tenho 28.000
dividido por 100, que leva a gente a 280 pedrinhas. Vou colocar aqui pedras. Então, letra B. Ele precisa de 280 pedrinhas para, após ele colocar metade de água, na hora que ele colocar 280 pedrinhas, a água vai subir e vai ficar apenas 10 centímetros do topo desse vaso.